O que você faria se visse alguém maltratando uma pessoa doente e indefesa? Uma empregada doméstica descobriu a verdade sombria que o milionário não conseguia ver. Sua noiva perfeita escondia um segredo terrível. Enquanto ele trabalhava construindo seu império, ela humilhava cruelmente o pai doente dele. Mas essa mulher humilde não ficaria calada. O que ela fez mudou tudo para sempre. Conte-me, de onde você está nos assistindo? Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like para mais. Histórias que farão você refletir. A luz do amanhecer filtrava-se pelas cortinas de seda da mansão Mendes, projetando sombras douradas sobre o mármore polido do saguão. Rafael ajustou sua gravata italiana em frente ao espelho, seus dedos tremendo levemente enquanto verificava pela terceira vez os documentos em sua pasta de couro. 38 anos. Dono de um império financeiro que movimentava milhões diariamente. E, no entanto, naquele momento, sentia-se como um menino de 6 anos abandonando o pai no primeiro dia de aula. "Já vai, filho?" A voz suave quebrou o silêncio. Rafael virou-se e viu Augusto na entrada da sala, vestindo um roupão de seda azul marinho que pendia em seu corpo agora frágil. Seu pai, outrora um titã dos negócios, agora parecia uma versão desvanecida de si mesmo. Seus olhos, embora brilhantes, vagavam sem rumo, buscando algo na penumbra de sua memória. "Pai, volto em 3 dias." Rafael caminhou até ele, colocando as mãos sobre os ombros ossudos de Augusto. "É, só uma viagem para Buenos Aires. Você sabe, os contratos de expansão..." "Buenos Aires?" Augusto franziu a testa. "Eu conheço Buenos Aires. Fui lá com... Sua voz sumiu. A frustração cruzou seu rosto como uma nuvem escurecendo o sol. Rafael sentiu o nó familiar na garganta. O Alzheimer havia chegado como um ladrão silencioso, roubando seu pai pedaço por pedaço, deixando apenas fragmentos de quem ele foi. Alguns dias eram melhores que outros. Hoje parecia ser um dos dias ruins. "Com a... mamãe", completou Rafael suavemente. "Você foi com a mamãe há 20 anos. Me contou que dançaram tango em um café em San Telmo." Um brilho de reconhecimento iluminou brevemente os olhos de Augusto. "Maria", sussurrou. Ela dançava como um anjo. Rafael sorriu com tristeza. Sua mãe havia falecido há 5 anos, mas para Augusto, às vezes parecia que tinha sido ontem, e outras vezes, como se ela nunca tivesse existido. "Rafael, meu amor, você ainda não foi?" A voz melodiosa de Marina ressoou da escada. Ela descia com a graça de uma modelo. Seu vestido branco justo realçava sua figura perfeita. Cabelo castanho brilhante preso em um coque elegante, maquiagem impecável, sorriso radiante. A imagem da noiva perfeita. Aproximou-se de Augusto e deu-lhe um beijo na bochecha. "Bom dia, papai Augusto. Dormiu bem?" Rafael observou como seu pai assentiu vagamente, sem realmente focar em Marina. Ela havia entrado em sua vida há 2 anos, quando ele estava em seu ponto mais vulnerável, lidando com o diagnóstico do pai e o peso esmagador dos negócios. Marina tinha sido um oásis de estabilidade, sempre perfeita, sempre compreensiva, sempre presente nos eventos sociais, com um sorriso que deslumbrava investidores e sócios. "A Lúcia está preparando o café da manhã do seu pai", continuou Marina, passando a mão pelo braço de Rafael. "Não se preocupe com nada aqui. Eu cuidarei de tudo." "Obrigado, amor." Rafael beijou sua testa. "Não sei o que faria sem você. Nos vemos em 3 dias." Marina o abraçou. "Feche esses contratos e traga boas notícias." Rafael assentiu, pegou sua pasta e dirigiu-se à porta. Logo antes de sair, virou-se uma última vez. Marina já havia desaparecido escada acima, mas seu pai continuava no mesmo lugar, olhando para a janela com expressão perdida. "Cuide bem dele", sussurrou Rafael para o vazio, sem saber com quem falava realmente. A porta se fechou com um eco oco que ressoou por todo o saguão. Da cozinha, oculta atrás da porta de vai-vem, Lúcia havia presenciado toda a cena. Trabalhava há 5 anos na mansão Mendes, desde que eram apenas Rafael e Augusto. Havia visto o declínio lento, mas implacável do seu Augusto. Havia enxugado suas lágrimas quando ele esquecia o nome de sua falecida esposa. Havia cantado canções antigas para acalmá-lo durante seus episódios de confusão.
E tinha visto algo mais. Algo que a mantinha acordada à noite. Algo que revirava seu estômago cada vez que Rafael fechava a porta e partia em uma de suas viagens intermináveis. Lúcia apertou o pano de prato entre suas mãos calejadas. Tinha 52 anos, cabelo grisalho preso em um coque simples, uniforme azul sempre impecável, e um segredo que pesava mais do que todos os anos de sua vida juntos. Ouviu os passos de Marina descendo a escada novamente. O som de seus saltos contra o mármore era diferente agora. Mais rápido, mais agressivo. Lúcia fechou os olhos e rezou em silêncio, como fazia cada vez que Rafael ia embora, porque sabia o que viria. E desta vez, jurou diante de Deus e de todos os santos, desta vez encontraria a coragem para fazer algo a respeito. O som de uma taça se quebrando contra o chão da sala a fez estremecer. Tinha começado. Eu te disse para ficar no seu quarto, velho inútil. A voz de Marina atravessou as paredes da mansão como um chicote. Lúcia deixou cair a esponja na pia, a água com sabão respingando em seu avental. Seu coração batia com força enquanto corria para a sala, seus sapatos gastos mal fazendo barulho. Sobre o chão, a cena que encontrou gelou seu sangue. Augusto estava no chão, de joelhos, tentando recolher os fragmentos de cristal do que tinha sido uma taça de vinho. Suas mãos tremiam violentamente e pequenos cortes já começavam a sangrar em seus dedos. Marina estava de pé diante dele, com os braços cruzados, seu rosto perfeito retorcido em uma careta de desprezo que Lúcia jamais vira na presença de Rafael. Eu só queria água, murmurava Augusto, sua voz quebrada. Tinha sede e não podia esperar que alguém trouxesse. Marina abaixou-se, aproximando o rosto do idoso. Sabe quanto custa essa taça? Mais do que você vale agora, velho idiota. Dona Marina. Lúcia adiantou-se, sua voz tremendo, mas firme. Eu cuido disso. Permita-me ajudar o seu Augusto. Marina endireitou-se de imediato, sua expressão transformando-se num instante. A máscara da noiva perfeita voltou ao lugar com uma rapidez assustadora. Ai, Lúcia, graças a Deus você está aqui. Sua voz voltou a ser melosa, doce. O papai Augusto teve um pequeno acidente. Eu estava tentando ajudá-lo, mas você sabe como ele fica quando está confuso. Lúcia cerrou os dentes. Havia presenciado essa transformação dezenas de vezes nos últimos 6 meses, desde que Rafael começou a viajar com mais frequência. Cada vez que ele cruzava a porta, Marina se tornava outra pessoa. Uma pessoa cruel, uma pessoa sem alma. Claro, senhora, respondeu Lúcia, ajoelhando-se junto a Augusto. Eu cuido disso. Marina caminhou. Em direção à escada, seus saltos ressoando a cada passo. Logo antes de desaparecer no andar superior, virou-se. E Lúcia, limpe bem essa bagunça. Não quero que o Rafael encontre nenhuma mancha quando voltar, entendido? Sim, senhora. Quando Marina finalmente se foi, Lúcia soltou o ar que não sabia que estava prendendo. Com cuidado, tomou as mãos de Augusto entre as suas. Seu Augusto, olhe para mim, sussurrou suavemente. Está tudo bem. Está seguro agora. Os olhos do idoso focaram lentamente nela. Lágrimas corriam por suas bochechas enrugadas. Lúcia, eu só queria água. Não quis quebrar nada. Eu sei. Ela tirou um lenço limpo do bolso e começou a limpar suavemente os cortes nos dedos dele. Não foi sua culpa. O senhor não fez nada de errado. Ela me assusta, confessou Augusto, sua voz apenas um sussurro. Quando o Rafael não está, ela é diferente. Me diz coisas feias. Lúcia sentiu o coração se partir. Este homem que havia construído um império do zero, que havia empregado centenas de pessoas, que havia sido respeitado e admirado, agora estava reduzido a isso. Um idoso assustado, vulnerável, à mercê de alguém que só via nele um obstáculo para sua vida perfeita. Vamos para o seu quarto. Lúcia o ajudou a se levantar. Vou curar seus ferimentos e trarei água fresca. E depois, se quiser, podemos olhar o álbum de fotos. O senhor gostaria? O rosto de Augusto iluminou-se ligeiramente. O álbum? Aquele que tem as fotos da Maria? Esse mesmo. Enquanto subiam lentamente a escada com Augusto apoiando-se pesadamente no braço de Lúcia, ela sentiu algo se solidificar em seu interior.
Uma determinação que vinha crescendo há meses, alimentada por cada insulto que ouvia, cada crueldade que presenciava. Já não podia continuar sendo uma espectadora silenciosa. Em seu quarto, depois de curar os ferimentos de Augusto e sentá-lo confortavelmente em sua poltrona favorita junto à janela, Lúcia tirou seu celular velho do bolso do avental. Era um modelo antigo que sua filha lhe dera anos atrás, com botões grandes e função básica de gravação. Suas mãos tremiam enquanto ativava o gravador. Não sabia exatamente o que faria com as gravações. Não sabia se alguém acreditaria nela. Era apenas uma empregada doméstica, sem faculdade, sem conexões, sem poder. Quem ouviria alguém como ela contra alguém como Marina Álvares, herdeira de uma família influente, mulher da sociedade, noiva do homem mais rico da cidade? Mas tinha que tentar. Por Augusto. Por Rafael. Por sua própria consciência. Lúcia, a voz de Augusto atirou de seus pensamentos. Você vai contar para o Rafael? Vai contar como ela me trata? Lúcia guardou o telefone e ajoelhou-se à frente dele, tomando suas mãos. Seu Augusto, prometo que vou encontrar um jeito do Rafael saber a verdade. Mas preciso que o senhor me ajude. Consegue lembrar das coisas que ela diz? Das coisas que ela faz? Augusto franziu a testa, a frustração evidente em seu rosto. Às vezes eu lembro, mas outras vezes tudo fica confuso. As memórias se misturam. Não sei o que é real e o que é... Está tudo bem. Lúcia apertou suas mãos. Eu lembrarei pelo senhor. Eu serei seus olhos e seus ouvidos. E quando chegar o momento certo, quando tiver provas suficientes, contarei ao Rafael. Ele vai acreditar em mim? Perguntou Augusto, sua voz carregada de dúvida. Ou vai achar que estou louco? Às vezes eu mesmo acho que estou perdendo a razão. O senhor não está louco, seu Augusto, afirmou Lúcia com firmeza. E o Rafael vai acreditar, porque mostrarei provas que nem mesmo ele poderá negar. Um grito do andar inferior os interrompeu. Lúcia, onde diabos você está? Venha aqui agora mesmo. Lúcia levantou-se alisando o avental. Descanse um pouco, seu Augusto. Voltarei logo com seu almoço. Enquanto descia a escada, sua determinação se fortaleceu a cada degrau. Desta vez, seria diferente. Desta vez, não ficaria calada. O que não sabia era que Marina a esperava na cozinha com um aviso que mudaria tudo. Marina estava apoiada no balcão de mármore da cozinha, examinando suas unhas perfeitamente manicuradas, com expressão entediada. Quando Lúcia entrou, levantou o olhar com um sorriso frio que não chegava aos olhos. Demorou o seu tempo, comentou Marina, seu tom casual, mas com uma ponta de perigo. O que estava fazendo lá em cima? Consolando o velhinho coitado? Estava curando os ferimentos dele, senhora, respondeu Lúcia, mantendo a voz neutra enquanto se dirigia à pia para terminar de lavar a louça. Que nobre da sua parte! Marina caminhou até ela, seus saltos ressoando contra o piso. Sempre tão dedicada, tão atenta. Você se preocupa muito com o Augusto, não é? Havia algo em seu tom que deixou Lúcia tensa. Não era uma pergunta casual. Era um teste. É meu trabalho cuidar da casa e de seus moradores, dona Marina. Lúcia manteve as mãos ocupadas lavando a louça, sem olhar diretamente para Marina. Seu trabalho, repetiu Marina, aproximando-se mais. Sim, seu trabalho. Eu me pergunto, Lúcia, você entende exatamente qual é o seu trabalho aqui? Lúcia virou-se lentamente para encará-la. Marina a observava com uma intensidade que a fazia se sentir como um inseto sob uma lupa. Meu trabalho é manter a casa limpa, preparar as refeições e ajudar o seu Augusto quando ele precisa, respondeu Lúcia, tentando manter a voz firme. Exato. Marina sorriu, mas não havia calor nela. Seu trabalho é limpar, cozinhar e, ocasionalmente, assistir um idoso com demência. Seu trabalho não é se meter em assuntos que não lhe dizem respeito. Fui clara? O ar na cozinha ficou denso, carregado de tensão não dita. Não tenho certeza se entendi, senhora, mentiu Lúcia, embora soubesse perfeitamente aonde Marina queria chegar. Marina inclinou-se, aproximando o rosto do de Lúcia. Seu perfume caro era sufocante. Acho que você entende, sim, sussurrou Marina. Eu vi você. O jeito que você me olha, o jeito que observa tudo o que faço com o Augusto. Você está me julgando, não está?
Pensa que não sou boa o suficiente para o Rafael, que não trato bem o pai dele. Lúcia sentiu o coração acelerar, mas manteve-se firme. Eu não julgo ninguém, dona Marina. Não é o meu lugar. Tem razão. Marina endireitou-se, cruzando os braços. Não é o seu lugar, e é melhor você se lembrar disso. Porque se algum dia, e digo algum dia, lhe ocorrer encher a cabeça do Rafael com histórias sobre mim, sobre como trato o pai dele, bem, digamos que seria muito fácil para mim convencê-lo de que uma empregada doméstica de 50 anos não é exatamente indispensável. A ameaça ficou suspensa no ar como veneno. A senhora está me ameaçando? As palavras saíram da boca de Lúcia antes que pudesse detê-las. Marina riu, um som agudo e desagradável. Ameaçar você? Ai, Lúcia, que dramática. Só estou sendo clara sobre a realidade da sua situação. O Rafael confia em mim. Ele me ama. Em 3 meses serei sua esposa, a senhora desta casa. E quando isso acontecer, terei todo o poder para decidir quem trabalha aqui e quem não. Dirigiu-se à porta, mas parou no batente. Além disso, acrescentou virando-se com um sorriso malicioso, em quem você acha que ele acreditaria? Em mim, uma mulher educada, de boa família, sua futura esposa? Ou em você, uma simples empregada doméstica que provavelmente só quer causar problemas porque está com inveja? Pense bem, Lúcia. E com isso, Marina saiu da cozinha, deixando Lúcia tremendo de raiva e impotência. Lúcia apoiou-se na pia, os nós dos dedos brancos pela força com que agarrava a borda. Marina tinha razão em uma coisa. Quem acreditaria nela? Era a palavra de uma empregada contra a da noiva de Rafael, uma mulher que havia construído uma reputação impecável nos círculos sociais da cidade. Mas Marina havia cometido um erro. Ao ameaçá-la, ao deixar a máscara cair, mesmo que por um momento, mostrou a Lúcia que tinha medo. E as pessoas só têm medo quando têm algo a esconder. Lúcia pegou o celular novamente e verificou o gravador. Tinha ficado ligado durante toda a conversa. Cada palavra, cada ameaça, cada insinuação, tudo ficou registrado. Era um começo. Subiu ao quarto de Augusto com o almoço numa bandeja. Encontrou-o olhando pela janela, os olhos perdidos em alguma lembrança distante. Seu Augusto trouxe sua comida favorita, anunciou Lúcia suavemente. Canja de galinha com macarrãozinho, como a Dona Maria gostava. Augusto virou-se e sorriu. Fracamente. Maria, ela fazia a melhor sopa. É verdade. Lúcia colocou a bandeja na mesinha ao lado da poltrona. Ela me ensinou a receita quando comecei a trabalhar aqui. Você conheceu a Maria? Perguntou Augusto confuso. Sim, senhor. Trabalhei aqui durante os últimos anos dela. Ela era uma mulher maravilhosa. Augusto assentiu lentamente, algumas lágrimas brotando de seus olhos. Sinto falta dela. A cada dia sinto mais falta. Lúcia enxugou suavemente as lágrimas dele com um guardanapo. Eu sei, mas ela estaria orgulhosa do senhor e estaria orgulhosa do Rafael. Rafael, repetiu Augusto. Meu filho, ele é bom, né? Ele não sabe o que acontece quando vai embora. Não, senhor, ele não sabe. Mas logo saberá, prometeu Lúcia. Agora coma um pouco. Precisa manter suas forças. Enquanto Augusto comia devagar, Lúcia sentou-se na cadeira à frente dele, tirou um caderninho do bolso e começou a escrever. A data, a hora, o que havia acontecido com a taça, as palavras exatas de Marina, a ameaça na cozinha. Documentaria tudo. Cada insulto, cada crueldade, cada momento em que Marina revelava sua verdadeira natureza. Rafael voltaria em 3 dias. E quando voltasse, Lúcia teria uma decisão a tomar. Arriscar tudo e falar, ou guardar silêncio e tornar-se cúmplice de um abuso que piorava a cada dia. Olhou para Augusto, que havia terminado de comer, e agora a observava com olhos que, por um momento, pareciam completamente lúcidos. Lúcia, disse ele, a voz clara e firme pela primeira vez em semanas. Obrigado por cuidar de mim. Obrigado por ver o que os outros não veem. Lúcia sentiu um nó na garganta. Sempre, seu Augusto, sempre cuidarei do senhor. E enquanto o sol da tarde banhava o quarto em tons dourados, Lúcia soube que havia cruzado um ponto sem retorno. A batalha apenas começava, mas desta vez não lutaria sozinha.
A primeira noite sem Rafael na mansão sempre era a pior. Lúcia havia notado o padrão durante os últimos meses. Marina esperava exatamente 24 horas após a partida de Rafael para revelar completamente sua verdadeira personalidade, como se precisasse desse tempo para ter certeza de que ele realmente tinha ido e não voltaria de improviso. Eram 9 da noite quando Lúcia ouviu os gritos. Estava em seu quartinho na ala de serviço da mansão, um quarto simples, mas limpo, com uma cama estreita, um armário velho e uma janela que dava para o jardim. Estava revisando suas anotações do dia quando os berros atravessaram as paredes. Eu te disse para ficar deitado. Por que você não consegue seguir uma simples instrução? Lúcia deixou cair o caderno e correu para o quarto de Augusto, o coração batendo com força. Subiu as escadas de 2 em 2 degraus, a respiração entrecortada pelo esforço e pelo pânico. A porta do quarto de Augusto estava entreaberta. Pela fresta, Lúcia viu Marina de pé ao lado da cama, seu vestido de noite elegante contrastando grotescamente com a cena de crueldade que se desenrolava. Augusto estava sentado na beira da cama, de pijama, tremendo visivelmente. No chão, aos seus pés, havia um copo de água derramado. Eu só queria ir ao banheiro, murmurava Augusto, a voz quebrada. Não queria incomodar ninguém. Achei que conseguia ir sozinho. Ir sozinho? Marina riu com amargura. Acaso você se olhou no espelho? Não consegue nem andar 3 metros sem tropeçar. Você é um desastre, um completo desastre. Desculpe muito. Augusto começou a chorar, os ombros tremendo com soluços silenciosos. Lúcia sentiu a raiva ferver em seu interior. Empurrou a porta, fazendo-a abrir de golpe. Dona Marina, permita-me ajudar o seu Augusto, disse, tentando manter a voz calma, embora cada fibra do seu ser quisesse gritar. Marina virou-se bruscamente, o rosto mostrando surpresa por um segundo antes de se recompor. Lúcia, o que faz aqui? Perguntou com tom cortante. São 9 da noite, seu turno já acabou. Ouvi barulho e pensei que o seu Augusto pudesse precisar de ajuda, respondeu Lúcia entrando no quarto e indo diretamente até Augusto, ignorando deliberadamente Marina. Ajoelhou-se diante do idoso, enxugando suavemente suas lágrimas com um lenço limpo que sempre levava no bolso. Seu Augusto, o senhor está machucado? Perguntou suavemente. Augusto negou com a cabeça, mas seu corpo inteiro tremia. Só queria ir ao banheiro. Ela me disse para chamá-la se precisasse de algo, mas não queria incomodar. O senhor nunca... É um incômodo, afirmou Lúcia com firmeza, lançando um olhar significativo para Marina. Marina cruzou os braços, o rosto uma máscara de irritação apenas contida. Isso não é da sua conta, Lúcia. Eu posso lidar com a situação. Com todo o respeito, dona Marina, o seu Augusto está visivelmente angustiado. Permita-me levá-lo ao banheiro e depois eu o ajudo a voltar para a cama. Lúcia manteve o tom profissional, mas havia aço em suas palavras. Marina a olhou com os olhos semicerrados, avaliando. Por um momento, Lúcia pensou que haveria um confronto direto, mas depois Marina deu de ombros com indiferença fingida. Faça o que quiser. De qualquer forma, tenho coisas melhores para fazer do que cuidar de um velho que não consegue nem controlar a bexiga. Esbravejou Marina, dirigindo-se à porta. Só certifique-se de limpá-lo bem. Não quero cheiro de asilo por aqui. E com isso, saiu do quarto, seus saltos ressoando agressivamente contra o chão de madeira. Quando seus passos desapareceram, pelo corredor, Lúcia finalmente pôde respirar. Vamos, seu Augusto, disse gentilmente, ajudando-o a ficar de pé. Vou levá-lo ao banheiro e depois vou ajeitá-lo para que possa descansar. Enquanto o guiava lentamente até o banheiro da suíte, Augusto agarrou-se ao braço dela com uma força surpreendente. Ela me odeia, sussurrou. Posso ver nos olhos dela. Me odeia e deseja que eu desapareça. Não diga isso. Lúcia tentou manter a voz firme, embora soubesse que ele tinha razão. O senhor é o pai do Rafael, ele o ama e eu o amo. O senhor não está sozinho. Mas quando você não está aqui, quando é de noite e todos dormem, ela vem e me diz coisas horríveis. Me diz que o Rafael estaria melhor sem mim, que sou um fardo, que quando se casarem vão me mandar para longe, para um lugar onde ninguém me conheça. Augusto tremia.
suas palavras saindo numa torrente desesperada. E às vezes, Lúcia, às vezes desejo que ela tenha razão. Desejo simplesmente desaparecer e deixar de ser um problema para todos. As lágrimas brotaram dos olhos de Lúcia. Parou no meio do banheiro e abraçou Augusto com força. Nunca, nunca diga isso. Sua voz falhou. O senhor não é um problema. É um pai que amou sua família, que construiu um legado. O Rafael precisa do senhor. E eu vou garantir que ele saiba a verdade. Eu prometo. Depois de ajudar Augusto com suas necessidades e acomodá-lo novamente na cama, Lúcia sentou-se ao lado dele, segurando sua mão até que finalmente dormiu. Sua respiração tornou-se profunda e regular, o rosto relaxando em algo parecido com a paz. Lúcia pegou o celular e começou a escrever uma nova mensagem em seu bloco de notas. Cada detalhe, cada palavra cruel, cada momento de terror que Augusto havia experimentado naquela noite. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de sua filha, Clara. Mãe, quando você vem nos visitar? As crianças estão com saudade. Lúcia olhou para a tela, sentindo o peso da distância. Clara morava do outro lado da cidade com o marido e 2 filhos pequenos. Lúcia os visitava uma vez por semana em seu dia de folga, mas ultimamente vinha cancelando essas visitas, preocupada demais em deixar Augusto sozinho com Marina por períodos prolongados. Escreveu uma resposta rápida. Logo, meu amor. Logo. Beijos nas crianças. Guardou o telefone e olhou para Augusto, dormindo pacificamente pela primeira vez em semanas. Tomou uma decisão naquele momento. Não esperaria Rafael voltar. Precisava de mais provas, provas irrefutáveis que nem mesmo o amor cego pudesse negar. Naquela noite, Lúcia começou a implementar seu plano. Colocou o celular em modo de gravação contínua, escondido no bolso do avental. Cada interação com Marina, cada momento com Augusto, ficaria documentado. Era arriscado. Se Marina descobrisse o que ela estava fazendo, seria demitida imediatamente. Mas Lúcia havia chegado longe demais para recuar agora. Enquanto descia silenciosamente as escadas para voltar ao seu quarto, passou pelo escritório de Rafael. A porta estava entreaberta, e através dela, pôde ver Marina sentada na mesa de Rafael falando ao telefone. Sim, só mais 3 meses, dizia Marina com uma risada leve. Depois do casamento, aquele velho será problema de um asilo, não meu. O Rafael está tão cego de amor que fará o que eu disser. Lúcia sentiu o sangue gelar nas veias. Tirou o telefone do bolso e, com as mãos trêmulas, ativou o gravador, apontando-o para a porta entreaberta. O que ouviu nos 5 minutos seguintes mudaria. Tudo. A gravação tornou-se o objeto mais valioso e perigoso em posse de Lúcia. Naquela noite, deitada em sua cama estreita, Lúcia reproduziu a conversa telefônica de Marina repetidas vezes, cada palavra gravando-se em sua memória como ferro em brasa. O Rafael é um idiota sentimental. Acha que eu realmente me importo com aquele velho decrépito? Por favor, Carla, estou há 2 anos fingindo ser a noiva perfeita. 2 anos sorrindo para aquele velho que nem lembra meu nome na metade do tempo. Risadas do outro lado da linha. O dinheiro vale a pena. Sabe quanto vale o Império Mendes? Quando nos casarmos, terei acesso a tudo. E assim que o Augusto estiver numa casa de repouso bem longe daqui, poderei reformar essa mansão do meu jeito, sem rastro daquela decoração antiga que a falecida esposa tanto amava. Mais risadas. O Rafael vai descobrir? Impossível. Ele está tão ocupado tentando ser o filho perfeito que não vê nada. E aquela empregada, a Lúcia, embora me olhe, como se soubesse de algo o que ela pode fazer, ela é ninguém. Uma serviçal de 50 anos sem estudo nem contatos. Se tentar causar problemas, eu a esmago como um inseto. A conversa continuava por 5 minutos completos. Marina havia falado com imprudência, achando-se completamente segura na mansão vazia, sem saber que cada sílaba estava sendo documentada. Lúcia desligou o telefone e o escondeu no fundo do armário, enrolado em uma bolsa de pano. Era perigoso demais levá-lo consigo agora. Se Marina suspeitasse de algo, se decidisse revistar suas coisas, não. Tinha que ser mais inteligente. Na manhã seguinte, Lúcia acordou antes do amanhecer, como sempre.
Vestiu seu uniforme azul, prendeu o cabelo grisalho em seu coque habitual e desceu para a cozinha para preparar o café da manhã. Encontrou Augusto já acordado, sentado na poltrona do quarto, olhando pela janela. Havia conseguido se vestir sozinho, embora a camisa estivesse mal abotoada e a calça ao contrário. "Bom dia, seu Augusto", cumprimentou Lúcia suavemente, entrando no quarto com uma bandeja de café da manhã. "Vejo que já está pronto para o dia." "Lúcia." Augusto virou-se, o rosto iluminando-se. "Sonhei com a Maria essa noite. Estávamos dançando no nosso casamento. Ela usava um vestido branco lindo e eu era jovem e forte outra vez. Que sonho bonito." Lúcia colocou a bandeja na mesa e começou a ajudá-lo a arrumar a roupa. A Dona Maria era muito bonita. O Rafael me mostrou fotos do casamento uma vez. "Rafael?" Augusto franziu a testa. "Meu filho." "Sim. Onde está o Rafael?" "Está em Buenos Aires a negócios, senhor. Volta em 2 dias." "Ah, sim. Buenos Aires." Augusto assentiu, embora Lúcia pudesse ver a confusão em seus olhos. Eu fui lá uma vez com a Dona Maria", completou Lúcia gentilmente. "O senhor me contou ontem." Augusto sorriu fracamente. "Te conto muitas vezes, né? As mesmas histórias de novo e de novo. Desculpe, Lúcia. Minha cabeça já não é o que era." "Não peça desculpas nunca." Lúcia segurou as mãos dele. "Adoro ouvir suas histórias toda vez." Uma batida de porta no andar de baixo assustou os dois. Passos rápidos subiram as escadas. Marina apareceu na porta, vestida com um conjunto esportivo justo, o cabelo preso num rabo de cavalo alto. O rosto mostrava irritação. "Lúcia, preciso que você vá ao mercado", ordenou secamente. "Umas amigas vêm tomar chá esta tarde e quero que tudo esteja perfeito. Aqui está a lista." Estendeu uma folha de papel preenchida com uma letra elaborada. Lúcia pegou e revisou rapidamente. Era uma lista ridiculamente longa. Macarons franceses de uma confeitaria específica do outro lado da cidade, champanhe caro, morangos orgânicos, uma variedade de queijos importados. "Isso vai levar a manhã toda, Dona Marina", observou Lúcia. "Quem vai cuidar do seu Augusto?" "Eu cuidarei dele, é claro", respondeu Marina com um sorriso falso. "Sou a futura nora dele. Posso lidar com algumas horas sozinha com ele." Lúcia sentiu um calafrio de alarme. Nunca a deixava sozinha com Augusto por tanto tempo intencionalmente. "Mas, senhora, o seu Augusto precisa da medicação ao meio-dia, e o almoço dele deve ser preparado de certa maneira." "Lúcia." Marina a interrompeu, a voz baixando para um tom perigoso. "Você está questionando minha capacidade de cuidar do meu futuro sogro?" "Não, senhora. Só queria ter certeza de que..." "Então vá." Marina apontou para a porta. "Você tem muito o que comprar e pouco tempo. Não quero que chegue tarde." Lúcia olhou para Augusto, que a observava com olhos cheios de medo silencioso. Seu coração se partiu. "Voltarei o mais rápido que puder", prometeu, mais para Augusto do que para Marina. Enquanto Lúcia se preparava para sair, sua mente trabalhava freneticamente. Não podia deixá-lo sozinho com Marina por horas, mas também não podia recusar sem arriscar ser demitida imediatamente. Então teve uma ideia. Antes de sair, Lúcia subiu rapidamente ao seu quarto e tirou o celular do armário. Verificou a bateria, 87%, suficiente. Configurou o telefone para gravar vídeo contínuo e colocou no bolso frontal do avental, com a câmera apontando para frente. Não, pensou melhor. Se levasse o celular, só gravaria o mercado. Precisava gravar o quarto. Desceu para o quarto de Augusto, onde Marina já estava sentada numa cadeira, mexendo no próprio celular com expressão entediada. "Seu Augusto", disse Lúcia em voz alta e clara. "Volto em algumas horas. Se precisar de algo, peça à Dona Marina. Ela cuidará muito bem do senhor." Aproveitando que Marina não olhava, colocou seu celular em modo de gravação e o escondeu atrás de um vaso de planta no parapeito da janela, certificando-se de que a lente estivesse apontando para o quarto. Era arriscado, tremendamente arriscado, mas não via outra opção. "Tchau, seu Augusto." Despediu-se, esperando que ele não notasse o telefone. "Volto logo." Augusto simplesmente assentiu, os olhos úmidos, enquanto Lúcia saía da mansão e pegava o ônibus que a levaria ao outro lado da cidade.
Não conseguia parar de pensar no que poderia estar acontecendo em sua ausência. Cada sinal vermelho, cada parada do ônibus, cada minuto que passava, a fazia sentir mais ansiosa. Completou as compras em tempo recorde, correndo de uma loja para outra, sua bolsa de pano cheia de produtos caros que não podia pagar nem em um mês de salário. As pessoas a olhavam estranho enquanto corria pelas ruas, suando sob o sol do meio-dia. Mas não se importava. Só conseguia pensar em Augusto. Quando finalmente voltou à mansão 4 horas depois, encontrou a porta principal aberta. Entrou correndo, os braços cheios de sacolas, o coração batendo forte. A casa estava estranhamente silenciosa. Dona Marina, chamou Lúcia, deixando as sacolas na cozinha. Seu Augusto? Silêncio. Lúcia subiu as escadas correndo, o pânico tomando conta dela. Quando chegou ao quarto de Augusto, encontrou-o vazio. A cadeira estava virada. Havia um travesseiro no chão e seu telefone. Seu telefone havia desaparecido do parapeito. Não, 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 murmurou Lúcia, procurando freneticamente pelo quarto. Está procurando isto? Lúcia virou-se bruscamente. Marina estava na porta, segurando o celular de Lúcia com um sorriso triunfante e malicioso. Que interessante, disse Marina, balançando o telefone. Acaso pensou que poderia me espionar, Lúcia? O mundo de Lúcia parou em seco. O tempo pareceu congelar enquanto Lúcia olhava fixamente para seu telefone nas mãos de Marina. Sua mente trabalhava freneticamente, calculando, avaliando, buscando desesperadamente uma saída daquela situação impossível. Eu esqueci meu telefone, gaguejou Lúcia, tentando manter a compostura. Deve ter caído do meu bolso quando estava arrumando o quarto do seu Augusto hoje de manhã. Marina riu, um som frio e sem humor que ecoou no corredor vazio. É sério? Essa é sua desculpa? Levantou o telefone. Então me explique por que estava configurado para gravar vídeo. Por que estava perfeitamente posicionado atrás da planta, com a lente apontando exatamente para o centro do quarto. Lúcia sentiu o chão se mover sob seus pés. Tinha sido descoberta. Todo o seu plano, todas as provas que havia recolhido tão cuidadosamente, agora estavam nas mãos de sua inimiga. Onde está o seu Augusto? Mudou de assunto Lúcia, tentando recuperar algum controle. O que você fez com ele? O que eu fiz? Marina fingiu surpresa. Não fiz nada. O velhinho coitado estava tão agitado esta manhã. Gritava coisas sem sentido, me acusava de roubar as coisas dele. Você sabe como ele é com a demência. Tive que dar um calmante para acalmá-lo. Agora está dormindo tranquilamente na cama dele. Você deu um calmante sem consultar o médico, acusou Lúcia, sentindo a raiva borbulhar. Isso é perigoso com a condição dele. Sou a futura nora. Marina deu de ombros. Tenho todo o direito de cuidar do bem-estar dele. Além disso, quem vai me questionar? Você? Uma empregada que claramente tem agido de maneira inapropriada, invadindo a privacidade desta casa com gravações secretas. Marina caminhou até Lúcia, os olhos brilhando com triunfo malicioso. Sabe o que eu acho, Lúcia? Acho que você tem tentado sabotar meu relacionamento com o Rafael. Acho que está com inveja do que eu tenho, do que eu sou. Uma mulher da sua idade, sem estudo, trabalhando como serviçal. Deve ser difícil ver alguém como eu vivendo a vida que você nunca poderá ter. Isso não tem nada a ver com inveja, respondeu Lúcia, encontrando sua voz. Tem a ver com proteger um homem vulnerável de alguém que o maltrata. Eu vi como você o trata quando o Rafael não está. Ouvi as coisas horríveis que você diz, e não vou ficar calada enquanto você abusa dele. Marina aproximou-se mais até que seus rostos estivessem a centímetros de distância. Ah, é. E o que você vai fazer exatamente? Sussurrou com veneno. Vai até o Rafael com suas acusações? Sem provas, sem testemunhas, só a palavra de uma empregada contra a minha. Ele vai me amar de qualquer jeito. Vai acreditar em mim. Tenho gravações, desafiou Lúcia. Sua conversa no telefone de ontem à noite, cada insulto que você disse ao Augusto, tudo está documentado. Marina riu e levantou o telefone novamente. Refere-se às gravações que estão neste telefone? Um sorriso cruel se espalhou por seu rosto. Que conveniente. Com um movimento rápido, Marina deixou o telefone cair no chão e pisou nele com o salto alto. O som do vidro e plástico se estilhaçando ressoou no corredor como um tiro.
Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até que o telefone não passasse de fragmentos. Não! Lúcia gritou, caindo de joelhos para tentar recuperar os pedaços, mas era inútil. O aparelho estava completamente destruído. Ops, disse Marina sem uma ponta de remorso. Que desajeitada eu sou. Parece que você já não tem provas de nada. Lúcia sentiu lágrimas de frustração e impotência rolarem pelo rosto enquanto recolhia os fragmentos, destroçados. Meses de documentação cuidadosa, todas as evidências desaparecidas em segundos. Agora me escute bem. Marina agachou-se para ficar na altura dos olhos de Lúcia. Você tem 2 opções. Opção 1. Pede demissão agora mesmo. Arruma suas coisas, vai embora e nunca mais menciona nada disso a ninguém. Darei uma boa carta de recomendação e até 1 mês de salário extra pelos seus serviços. Marina fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Opção 2. Você fica e tenta brigar. Comigo. E prometo, Lúcia, que destruirei sua vida. Não só perderá o emprego aqui, como me certificarei de que nenhuma família respeitável desta cidade a contrate. Falarei com meus contatos, espalharei boatos sobre você, que roubou joias, que maltratou o Augusto, que tentou seduzir o Rafael. Quando eu terminar com você, não conseguirá emprego nem limpando banheiro público. Lúcia levantou o olhar, os olhos ardendo apesar das lágrimas. Por quê? Sussurrou. Por que você é tão cruel com ele? É só um idoso indefeso que nunca te fez mal. Porque ele é um obstáculo, respondeu Marina friamente, ficando de pé. Porque o Rafael está preso a ele por culpa e obrigação. E enquanto esse velho continuar aqui, nunca terei a atenção completa do Rafael. Mas depois do casamento, quando eu for legalmente parte desta família, convencerei o Rafael de que o Augusto precisa de cuidado profissional num asilo. E então, esta casa será minha. Meu espaço, minhas regras, sem velhos senes sujando o lugar. Você é um monstro. Lúcia levantou-se tremendo. E o Rafael merece saber quem você é realmente. Mas ele não saberá. Marina sorriu. Porque você não vai contar. Porque não tem provas. E porque se tentar algo, eu vou ganhar. Eu sempre ganho, Lúcia. Esse é meu talento. Virou-se para sair, mas parou no batente da porta. Tem até amanhã para decidir. Peça a demissão e vá embora. Ou fique e sofra as consequências. Você escolhe. E com isso, Marina desceu as escadas, deixando Lúcia ajoelhada no corredor, rodeada pelos restos de seu único meio de provar a verdade. Lúcia ficou ali por vários minutos, chorando em silêncio, sentindo o peso da derrota. Tudo pelo que tinha trabalhado, todo o risco que tinha corrido, destruído num instante. Mas então, através das lágrimas, lembrou-se de algo. O backup. Sua filha Clara havia lhe ensinado meses atrás como configurar o telefone para salvar automaticamente todas as fotos e vídeos na nuvem. Lúcia achara desnecessário na época, mas Clara insistira. Mãe, nunca se sabe quando pode perder o celular. Pelo menos suas lembranças estarão seguras. As gravações também teriam subido. Lúcia enxugou as lágrimas e levantou-se com renovada determinação. Precisava verificar. Precisava saber se havia alguma esperança. Primeiro verificou Augusto. Encontrou-o na cama respirando profundamente, claramente sedado. Tomou o pulso dele, forte e regular, e ajeitou as cobertas. Vou consertar isso, sussurrou para ele. Eu prometo. Depois desceu para a cozinha, onde Marina estava sentada na ilha, bebendo uma taça de vinho branco, mexendo no celular com expressão satisfeita. Já tomou sua decisão? Perguntou Marina sem levantar o olhar. Preciso de tempo para pensar, respondeu Lúcia, mantendo a voz neutra. Tem até amanhã, repetiu Marina. Mas deixe-me ser clara. Se amanhã você continuar aqui, assumirei que aceitou jogar pelas minhas regras. E minhas regras são simples. Faça seu trabalho, cuide dos seus assuntos e mantenha a boca fechada. Sobre qualquer coisa que ache ter visto ou ouvido. Entendido? Lúcia assentiu lentamente, embora por dentro sua mente já formulasse um novo plano. Naquela noite, depois de garantir que Marina estava trancada em seu quarto, Lúcia saiu silenciosamente da mansão e caminhou até a pequena loja de conveniência na esquina, que tinha uma lan house nos fundos ou até a casa de um vizinho com internet. Na verdade,
lembrou-se de que havia um computador antigo na biblioteca que ninguém usava. Não. Arriscado. Demais. Foi até o ponto de ônibus e seguiu para a casa da filha. Precisava ter certeza. Na casa de Clara, com as mãos trêmulas, pediu o computador emprestado. "O que houve, mãe?" perguntou Clara, preocupada. "Só preciso checar uma coisa." Lúcia entrou em sua conta de e-mail e acessou o armazenamento na nuvem. A tela carregou. E lá estavam todas as gravações, cada vídeo, cada arquivo de áudio, cada anotação que havia feito. Tudo salvo na nuvem automaticamente, a salvo do alcance de Marina. Lúcia cobriu a boca para abafar um soluço de alívio. Ainda tinha as provas. Ainda tinha uma chance. Mas agora precisava de um plano diferente. Um que Marina não pudesse antecipar nem destruir. Rafael voltaria em 2 dias. E quando voltasse, Lúcia estaria pronta. Desta vez a verdade viria à tona. Custasse o que custasse. Os 2 dias seguintes foram os mais difíceis da vida de Lúcia. Marina, acreditando que havia vencido, tornou-se mais descuidada com sua crueldade. Já nem se dava ao trabalho de esperar Lúcia sair do quarto antes de falar com desprezo para Augusto. "Come mais rápido, velho", esbravejou durante o café da manhã do dia seguinte. "Não tenho o dia todo para ver você mastigar como uma vaca." Augusto, ainda desorientado pelo sedativo do dia anterior, comia devagar, as mãos tremendo enquanto segurava a colher. Lúcia apertou os punhos dentro dos bolsos do avental, obrigando-se a permanecer calada. Não podia reagir. Não podia dar a Marina nenhuma razão para demiti-la antes que Rafael voltasse. "Dona Marina", disse Lúcia com voz cuidadosamente neutra, "permita-me ajudar o seu Augusto com o café." Marina a olhou com um sorriso condescendente. "Ah, olha quem decidiu ficar. Achei que você ia embora, Lúcia. Suponho que precise do dinheiro mais do que precisa do seu orgulho." "Preciso deste emprego, senhora", respondeu Lúcia, engolindo a raiva. "Tenho família para sustentar." "Que nobre", Marina riu. "Então vai se lembrar do nosso acordo. Faz seu trabalho e mantenha a boca fechada, especialmente quando o Rafael voltar amanhã." "Sim, senhora." Marina levantou-se da mesa satisfeita. "Ótimo. Vou sair para almoçar com umas amigas. Volto às 4. Certifique-se de que a casa esteja impecável para quando o Rafael chegar amanhã. Quero que tudo seja perfeito." Depois que Marina saiu, Lúcia finalmente pôde respirar. Sentou-se ao lado de Augusto e o ajudou pacientemente com o café da manhã, limpando gentilmente as lágrimas que rolavam pelas bochechas dele. "Desculpe", murmurava Augusto repetidamente. "Desculpe muito, Lúcia. Sou tão inútil, tão patético." "O senhor não é inútil", insistiu Lúcia com firmeza. "É um homem bom que está lidando com uma doença difícil. E isso não é sua culpa. Às vezes eu queria..." Augusto parou olhando pela janela. "Às vezes eu queria que a Maria estivesse aqui. Ela saberia o que fazer. Ela sempre soube o que fazer. A dona Maria estaria orgulhosa de quão forte o senhor tem sido", disse Lúcia. "E estaria orgulhosa do Rafael por cuidar do senhor." "Rafael..." Augusto virou-se para ela, os olhos subitamente claros. "Lúcia, você tem que contar para o Rafael. Tem que contar como ela me trata quando ele não está." "Eu vou contar, seu Augusto. Eu prometo. Amanhã, quando ele voltar, contarei tudo." "Ele vai acreditar em mim?" perguntou Augusto com voz pequena. "Ou vai achar que sou louco?" "Tenho provas", assegurou Lúcia. "Mostrarei provas que ele não poderá negar." Naquele dia, Lúcia dedicou-se às suas tarefas, com uma eficiência mecânica, a mente trabalhando constantemente em seu plano. Precisava do momento e do lugar certos para falar com Rafael. Precisava que ele estivesse calmo, receptivo, disposto a ouvir. Mas mais do que isso, precisava de coragem para arriscar tudo. À tarde, enquanto limpava o escritório de Rafael, encontrou uma foto emoldurada sobre a mesa que nunca havia notado antes. Era uma imagem antiga de Rafael quando criança, talvez com 6 ou 7 anos, sentado no colo de Augusto. Ambos sorriam largamente, Rafael segurando um sorvete e Augusto com um braço protetor ao redor do filho. Lúcia pegou a foto com cuidado, estudando os rostos felizes. Esse era o Rafael de quem precisava se lembrar. Não o empresário ocupado e distante, mas o filho que uma vez amou o pai sem complicações, sem culpa, sem as distrações do dinheiro e do poder. "Vou te mostrar a verdade.
sussurrou Lúcia para a foto. Mesmo que me custe tudo, vou te mostrar quem ela é de verdade. O som de saltos. Subindo as escadas, atirou de seus pensamentos. Marina havia voltado, e pelo som irregular de seus passos, havia bebido bastante durante o almoço. Lúcia! Gritou Marina do corredor. Onde diabos você está? No escritório, dona Marina, respondeu Lúcia, colocando a foto de volta no lugar. Marina apareceu na porta, a maquiagem levemente borrada, o cabelo menos perfeito que o habitual. Cheirava a vinho e perfume caro. Preciso que suba ao meu quarto e passe o vestido azul, ordenou Marina. Rafael chega amanhã cedo, e quero estar perfeita. Claro, senhora. E prepare algo especial para o jantar de amanhã, continuou Marina, apoiando-se no batente da porta. Quero que seja romântico. Velas, flores, aquele vinho francês que o Rafael gosta. Preciso lembrá-lo porque ele está tão apaixonado por mim. Lúcia assentiu em silêncio, observando Marina subir titubeando para o quarto. Naquela noite, Lúcia sentou-se em seu quartinho com o celular básico que usava agora, que pegara com a filha, para substituir o quebrado temporariamente, revisando todas as gravações que havia salvado e baixado novamente. Organizou por data, criou anotações detalhadas, preparou tudo para apresentar a Rafael da maneira mais clara possível. Mas, enquanto trabalhava, um pensamento sombrio a atormentava. E se Marina tivesse razão? E se Rafael, cego de amor, se recusasse a acreditar nas provas? E se escolhesse Marina em vez do próprio pai? Lúcia balançou a cabeça. Não podia pensar assim. Tinha que acreditar. Que Rafael era melhor que isso. Que o homem que tinha sido aquele menino na foto ainda existia em algum lugar dentro do empresário estressado. Uma batida suave na porta a assustou. Lúcia? Era a voz fraca de Augusto. Lúcia abriu a porta rapidamente. Augusto estava no corredor de pijama, descalço, com expressão confusa. Seu Augusto, o que faz acordado? Perguntou Lúcia, preocupada. São quase 11 da noite. Não conseguia dormir, admitiu Augusto. Tive um pesadelo. A Maria estava nele, mas quando eu tentava alcançá-la, ela virava. Virava aquela mulher, a Marina. Lúcia o guiou gentilmente de volta ao quarto, ajudando-o a se deitar. Foi só um sonho, o tranquilizou. Amanhã o Rafael estará aqui. Tudo vai melhorar. Lúcia, Augusto agarrou a mão dela com força surpreendente. Prometa que não vai desistir. Prometa que vai lutar pela verdade, mesmo se o Rafael não quiser ouvir. Eu prometo, seu Augusto. Lutarei até o fim. Augusto fechou os olhos, a mão ainda segurando-a de Lúcia. Obrigado, sussurrou. Obrigado por me enxergar, por não esquecer que ainda sou uma pessoa. Lúcia ficou ao lado dele até ele dormir, cantando baixinho uma das músicas que a Dona Maria costumava cantar. Era uma melodia antiga, algo sobre o amor que transcende o tempo e a memória. Quando finalmente voltou ao seu quarto, Lúcia ajoelhou-se ao lado da cama e rezou pela primeira vez em meses. Deus, me dê forças, me dê as palavras certas e, por favor, abra os olhos do Rafael para que ele possa ver a verdade. O dia seguinte seria o momento da verdade, e Lúcia estava pronta para arriscar tudo. O táxi de Rafael chegou exatamente às 9 da manhã. Lúcia observava da janela da cozinha enquanto ele saía do veículo, seu terno perfeitamente passado, pasta na mão, o rosto mostrando o cansaço típico de 3 dias de reuniões intensas. Mas também havia algo mais, um sorriso de expectativa, provavelmente pensando em reencontrar Marina. Marina apareceu na entrada principal como uma atriz entrando em cena. Vestia o vestido azul que Lúcia havia passado na noite anterior, o cabelo caindo em ondas perfeitas sobre os ombros, maquiagem impecável, sorriso radiante. Meu amor! Exclamou Marina, correndo para Rafael de braços abertos. Rafael a abraçou, levantando-a ligeiramente do chão. Da janela, Lúcia podia ver como ele a beijava, como seu rosto se iluminava ao vê-la. O estômago de Lúcia revirou. Como podia alguém tão inteligente como Rafael estar tão completamente cego? Lúcia continua olhando pela janela como uma fofoqueira. A voz zombeteira soou atrás dela. Lúcia virou-se e viu Dona Beatriz, a cozinheira que vinha 2 vezes por semana para preparar refeições especiais. Era uma mulher robusta de 60 anos,
cabelo tingido de loiro e língua afiada. Só verificando se o seu Rafael chegou bem, dona Beatriz, respondeu Lúcia. Beatriz riu enquanto amarrava o avental. Sim, claro. E eu sou a rainha da Inglaterra. Aproximou-se de Lúcia, baixando a voz. Sei. Que tem algo acontecendo aqui, Lúcia. Vi como você fica quando a senhorita Marina está por perto. Como se pisasse em ovos. Lúcia abriu a boca para negar, mas Beatriz levantou a mão. Não me conte se não quiser. Mas trabalhei em muitas casas na minha vida e reconheço uma cobra quando vejo uma. Essa mulher não é o que aparenta. Antes que Lúcia pudesse responder, ouviram vozes se aproximando. Marina entrou na cozinha com Rafael ao seu lado. Beatriz, que alegria ver você, cumprimentou Marina com doçura. Poderia preparar aquele soufflé de queijo que o Rafael tanto gosta para o almoço? Claro, dona Marina, respondeu Beatriz com um sorriso profissional que não chegava aos olhos. Rafael virou-se para Lúcia. Lúcia, bom dia. Como meu pai tem estado? Lúcia sentiu a garganta secar. Era o momento. Podia dizer agora, podia contar tudo na frente de Marina. Podia... Ele tem estado bem, seu Rafael. As palavras saíram automaticamente. Um pouco mais confuso que o habitual, mas o mantive. Confortável. Não era mentira, tecnicamente. Mas também não era toda a verdade. Marina a olhou com um sorriso de vitória apenas perceptível. A Lúcia tem sido maravilhosa, interveio Marina, passando o braço pelo de Rafael. Cuidou tão bem do seu pai. Não sei o que faríamos sem ela. As palavras eram perfeitas, o tom impecável. Ninguém que não soubesse a verdade teria detectado o deboche subjacente. Fico feliz em ouvir isso. Rafael sorriu para ambas. Vou subir para ver o papai. Ele está... acordado? Acabei de servir o café da manhã, disse Lúcia. Está no quarto, olhando pela janela. Rafael assentiu e saiu da cozinha. Marina esperou até que os passos dele desaparecessem na escada antes de se virar para Lúcia. Muito bem, sussurrou Marina com sarcasmo. Vejo que finalmente entendeu seu lugar. Lúcia não respondeu. Não confiava na própria voz. Lá em cima, Rafael entrou no quarto do pai e encontrou Augusto exatamente onde Lúcia dissera. Sentado em sua poltrona junto à janela, olhando para o jardim com expressão perdida. Oi, pai, cumprimentou Rafael suavemente, aproximando-se. Augusto virou-se lentamente. Por um momento, seus olhos vagaram pelo rosto de Rafael sem reconhecimento. Depois, subitamente, focaram. Rafael? Sua voz tremia. É você? Sim, pai, sou eu. Rafael ajoelhou-se diante do pai. Voltei de Buenos Aires. Trouxe algo para você. Tirou uma caixinha do bolso e abriu. Dentro, havia um prendedor de gravata antigo com uma pedra azul. Encontrei numa loja de antiguidades. Me lembrou aquele que você costumava usar quando eu era criança. Lembra? Augusto pegou o prendedor com mãos trêmulas, estudando-o de perto. Eu tinha um assim, murmurou. A Maria me deu no nosso aniversário. Mas eu perdi faz muito tempo, completou Rafael gentilmente. Eu sei. Por isso achei que gostaria de ter um novo. Lágrimas brotaram dos olhos de Augusto. Você é um bom filho, Rafael. Tão bom. Eu não mereço... Claro que merece. Rafael segurou as mãos do pai. Pai, quero que saiba que sinto muito por não estar aqui com mais frequência. Os negócios me consomem, mas isso não é desculpa. Você me criou, me ensinou tudo o que sei. E agora é minha vez de cuidar de você. Augusto o olhou fixamente, e por um momento seus olhos estiveram completamente lúcidos. Rafael, tem algo que você precisa saber, começou Augusto, a voz ganhando urgência. Sobre a Marina. Ela não é o que você pensa. Quando você não está, ela... Pai, Rafael interrompeu gentilmente. Já conversamos sobre isso. Sei que às vezes você se confunde, que sua mente prega peças. A Marina tem sido maravilhosa com você. Ela me diz que às vezes você fica um pouco agitado, mas isso é normal com sua condição. Não. Augusto balançou a cabeça com frustração. Não estou confuso. Ela me diz coisas horríveis. Me empurra. Me chama de nomes. A Lúcia viu. Pergunte para a Lúcia. Ela vai te contar a verdade. Rafael suspirou, passando a mão pelo cabelo. Esse era um padrão que havia se tornado familiar demais. Seu pai fazendo acusações, confundindo sonhos com realidade.
criando cenários que não faziam sentido. Pai, entendo que às vezes as coisas pareçam confusas, mas a Marina me ama, e eu a amo. Ela nunca te faria mal. E a Lúcia nunca mencionou nada assim quando falo com ela. Porque ela tem medo, insistiu Augusto, agarrando a camisa de Rafael. A Marina a ameaçou. Ela me contou. Rafael, por favor, você tem que acreditar em mim, por favor. O desespero na voz do pai partiu o coração de Rafael. Queria acreditar nele. Queria pensar que seu pai ainda tinha clareza mental. Mas tinha visto episódios suficientes de confusão. Acusações sem fundamento contra outros funcionários. Misturas de passado e presente. Vou conversar com a Lúcia, prometeu Rafael. E com a Marina. Se algo estiver errado, eu vou consertar. Mas, pai, preciso que confie em mim. Pode fazer isso? Augusto desabou na cadeira, derrotado. Sabia que não acreditavam nele. Sabia que suas palavras soavam como os delírios de um idoso demente. Ninguém nunca acredita em mim, sussurrou. Ninguém me escuta. Eu te escuto, pai. Rafael apertou o ombro dele. Sempre te escuto. Mas enquanto Rafael saía do quarto, Augusto se perguntou se aquilo era realmente verdade. Lá embaixo, Marina interceptou Rafael na escada. Como está seu pai? Perguntou com preocupação perfeitamente fingida. Confuso, como sempre. Rafael esfregou o rosto, cansado. Fez algumas acusações. Sobre você de novo. Sobre como você o trata. Marina não mostrou surpresa. Havia antecipado isso. Ah, querido. Tocou o rosto dele com ternura. Sei que é difícil. Ele faz a mesma coisa comigo quando estamos sozinhos. Às vezes me chama de Maria. Outras vezes não me reconhece de jeito nenhum. O Alzheimer é cruel. Eu sei. Rafael a abraçou. Só queria poder fazer mais por ele. Você está fazendo tudo o que pode. Marina o consolou. Talvez devêssemos falar com o médico sobre ajustar a medicação. As mudanças de humor estão ficando mais frequentes. Sim, você tem razão, concordou Rafael. Marcarei uma consulta para a próxima semana. Marina sorriu internamente. Tudo saía conforme o plano. Manter Rafael focado na doença de Augusto, não nas acusações. Fazer parecer que tudo é parte da demência, e enquanto isso, garantiria que Lúcia mantivesse a boca fechada. Mas o que nenhuma delas sabia era que Lúcia já não estava disposta a ficar calada. Havia esperado o momento certo. E esse momento havia chegado. Lúcia esperou até a noite. Depois de servir o jantar romântico que Marina havia pedido, velas, flores, o melhor vinho da adega, depois de limpar a cozinha, depois de garantir que Augusto estivesse confortável na cama, Lúcia finalmente reuniu a coragem que vinha acumulando durante dias. Rafael estava sozinho em seu escritório, revisando documentos de suas viagens. Marina havia subido para o quarto para se arrumar para a noite, como havia anunciado com um olhar sugestivo. Lúcia parou diante da porta do escritório, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele poderia ouvir. O celular de Clara, com o acesso à nuvem, estava escondido no bolso do avental. Respirou fundo e bateu suavemente. Entre, chamou Rafael. Lúcia entrou fechando a porta atrás de si. Rafael levantou o olhar, surpreso ao vê-la àquela hora. Lúcia, aconteceu alguma coisa? Meu pai está bem? O seu Augusto está bem, respondeu Lúcia, as mãos tremendo visivelmente. Rafael, preciso falar com o senhor. É muito importante. Rafael notou a seriedade no tom dela e largou os papéis. Claro. Sente-se, por favor. Lúcia negou com a cabeça. Prefiro ficar de pé se não se importa. O que tenho para dizer é difícil e preciso de toda a minha força para dizer. A preocupação cruzou o rosto de Rafael. Lúcia, você está me assustando. O que houve? Lúcia fechou os olhos por um momento, reunindo cada gota de coragem que possuía. Quando os abriu, encontrou a voz que buscava há meses. Seu Rafael, o seu pai tem razão. A dona Marina não é quem o senhor pensa que é. Ela maltrata o seu Augusto quando o senhor não está. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael a olhou fixamente, a expressão passando de surpresa para confusão e algo que parecia decepção. Lúcia, começou devagar, do que você está falando? Falo da verdade. Lúcia tirou o celular do bolso. Durante meses, presenciei como a dona Marina trata seu pai quando o senhor viaja. Ela
Grita, insulta, empurra. Chama ele de velho inútil, peso morto, estorvo. Eu documentei tudo. Tenho gravações, provas. O senhor precisa ver. Rafael levantou-se abruptamente, o rosto avermelhando. Gravações? Está me dizendo que esteve espionando minha casa? Gravando minha noiva sem o consentimento dela? Seu Rafael, por favor, apenas escute as gravações, suplicou Lúcia, estendendo o telefone para ele. Não. Rafael rejeitou o telefone com um gesto brusco. Não posso acreditar no que estou ouvindo. Lúcia, sempre te respeitei. Você trabalha para minha família há anos. Mas isso é completamente inapropriado. Seu Rafael, por favor. As lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de Lúcia. Só escute. Escute as coisas que ela diz quando pensa que ninguém está gravando. Escute como ela trata seu pai. Meu pai está doente, disse Rafael, a voz se elevando. Ele confunde as coisas. Mistura o passado com o presente. E agora? Você vem com essas acusações descabidas? Gravações secretas. O que se supõe que eu deva pensar? Que o seu pai diz a verdade, gritou Lúcia, perdendo a compostura pela primeira vez. Ele não está louco, seu Rafael. Está sendo abusado por alguém em quem o senhor confia. A porta do escritório se abriu de golpe. Marina estava lá vestida com um roupão de seda, o rosto mostrando a expressão perfeita de choque e indignação. O que está acontecendo aqui? Perguntou, olhando entre Rafael e Lúcia. Houve gritos. Lúcia sentiu o estômago afundar. Aquilo não estava indo como planejara. Marina. Rafael virou-se para ela. A Lúcia está fazendo acusações muito graves sobre você. Diz que você maltrata meu pai quando eu não estou. Marina levou a mão ao peito, os olhos se arregalando em choque perfeito. O quê? Rafael, como ela pode dizer isso? Eu amo seu pai. Cuido dele como se fosse o meu próprio. Ela está mentindo, Lúcia adiantou-se. E eu posso provar. Tenho gravações dela insultando o seu Augusto, me ameaçando, dizendo que vai mandar o seu Augusto para um asilo depois do casamento. Marina deixou que as lágrimas brotassem de seus olhos. Rafael, não posso acreditar no que estou ouvindo. Por que a Lúcia faria algo assim? Por que tentaria destruir nosso relacionamento com essas mentiras horríveis? Não são mentiras, insistiu Lúcia desesperada. Seu Rafael, por favor, só ouça as gravações. Deixe-me mostrar. Rafael olhou entre as duas mulheres, sua noiva, chorando, visivelmente angustiada, e sua empregada, doméstica, segurando um celular e fazendo acusações inacreditáveis. Lúcia, disse finalmente a voz fria, acho que você cruzou uma linha muito grave esta noite. Gravar alguém sem consentimento é ilegal, e vir até mim com essas acusações sem fundamento. Não são sem fundamento, Lúcia quase gritou. As gravações provam, as chamadas gravações que poderiam ser editadas, manipuladas, tiradas de contexto. Marina interveio, enxugando as lágrimas. Rafael, eu nunca faria mal ao seu pai. Amo sua família. Amo você. Virou-se para Lúcia com uma expressão de dor perfeita. Lúcia, não sei por que você me odeia tanto. Não sei o que fiz para merecer isso. Mas essas acusações são cruéis e falsas. Dona Marina, a senhora sabe que é verdade. Lúcia a enfrentou diretamente. Conte a verdade agora. Diga a ele como realmente trata o pai dele. Diga o que me falou sobre mandá-lo para um asilo. Diga. Chega. Rafael bateu na mesa com a palma da mão, fazendo Lúcia se calar. Não. Quero ouvir mais nada. Lúcia, você está demitida. Quero que pegue suas coisas e saia desta casa amanhã de manhã. O mundo de Lúcia parou. Seu Rafael, não. Por favor, não há discussão. Rafael virou-se, dando as costas a ela. Você traiu minha confiança. Acusou falsamente minha noiva. Gravou secretamente na minha casa. Não posso mantê-la trabalhando aqui, nem mais um dia. Mas o seu Augusto... As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Lúcia. Quem vai cuidar do seu Augusto? Eu... Cuidarei dele, disse Marina suavemente, aproximando-se de Rafael e segurando sua mão. E contrataremos outra pessoa, alguém em quem possamos confiar. Lúcia ficou ali, tremendo, enquanto seu mundo desmoronava. Havia arriscado tudo e havia perdido. Por favor, sussurrou uma última vez. Só ouça as gravações. É tudo o que peço. Rafael não se virou.
Fora do meu escritório, repetiu Rafael, a voz firme e inflexível. Lúcia saiu do escritório com as pernas bambas, mal conseguindo se manter em pé. No corredor apoiou-se contra a parede, soluçando silenciosamente. Tudo pelo que havia lutado, todo o risco que havia corrido, tinha sido em vão. Atrás da porta fechada, ouviu a voz suave de Marina consolando Rafael. Está tudo bem, meu amor. Sei que isso é difícil. A Lúcia esteve com sua família por anos, mas às vezes as pessoas mudam. Talvez estivesse com inveja ou confusa. Lúcia não pôde ouvir mais. Subiu lentamente as escadas para o quarto de Augusto. Precisava vê-lo uma última vez. Antes de ir, encontrou-o acordado, sentado no escuro junto à janela. Lúcia, a voz dele soou na penumbra. Você contou? Contou para o Rafael? Lúcia acendeu o abajur ao lado da cama e ajoelhou-se à frente dele, segurando suas mãos. Eu tentei, seu Augusto. Mostrei as provas, tentei fazê-lo entender, mas ele não acreditou em mim. Lágrimas frescas rolaram pelas bochechas de Augusto. Eu sabia que ele não acreditaria. Ninguém acredita em mim. Ninguém escuta um velho louco. O senhor não é louco. Lúcia apertou suas mãos. E eu não desisto, ainda tenho um jeito. Que jeito? Ele te demitiu, não foi? Posso ver no seu rosto. Sim, me demitiu, admitiu Lúcia. Mas, seu Augusto, antes de ir, vou tentar algo. Seu Augusto, o senhor confia em mim? Com minha vida, respondeu ele sem hesitar. Então preciso que faça algo muito importante. Preciso que nos próximos dias, se puder, se tiver momentos de clareza, tente fazer o Rafael prestar atenção. Não desista. Vou tentar. Prometeu Augusto. Mas minha mente, às vezes, não coopera. Eu sei, só faça o melhor que puder. Lúcia levantou-se. E lembre-se, o senhor não está sozinho. Não importa o que aconteça. Não está sozinho. Inclinou-se e beijou a testa dele. Algo que nunca havia feito antes. Augusto fechou os olhos, novas lágrimas rolando. Obrigado, Lúcia. Obrigado por ser a única que me viu. Lúcia voltou para seu quarto e começou a empacotar suas poucas coisas. Naquela noite, Marina entrou no quarto de Augusto sem bater. Ele estava deitado, fingindo dormir. Sei que está acordado, velho, disse Marina com voz fria. Então me escute bem. Sua pequena defensora vai embora amanhã. E quando ela for, não haverá ninguém para te proteger. Ninguém para ouvir suas queixas. Ninguém para documentar o que faço. Augusto manteve os olhos fechados, o corpo tenso sob os lençóis. 3 meses, continuou Marina. Em 3 meses, me casarei com o Rafael. E no dia seguinte, colocarei você num carro e te levarei. Para o asilo mais distante que encontrar. Um lugar onde ninguém te conheça, onde ninguém sinta sua falta, onde possa apodrecer em paz enquanto eu desfruto da fortuna dos Mendes. Inclinou-se perto do ouvido dele. E não há nada, absolutamente nada, que você possa fazer para me impedir. Com isso saiu do quarto batendo a porta com força. Augusto abriu os olhos na escuridão, as palavras de Marina ressoando em sua mente. Pela primeira vez em meses, sentiu algo mais forte que a confusão e o medo. Sentiu determinação, porque Lúcia lhe ensinara algo importante. Até um idoso com Alzheimer podia lutar. Só precisava encontrar o momento certo. A manhã seguinte, amanheceu fria e cinzenta, como se o próprio céu chorasse pela injustiça. Lúcia desceu as escadas com sua pequena mala, a mesma com que chegara 5 anos atrás. Rafael estava na cozinha tomando café, evitando o olhar dela. Seu Rafael, disse Lúcia com voz firme. Antes de ir, preciso dizer uma coisa. Lúcia, por favor. Rafael. Levantou a mão. Já foi suficiente ontem à noite. Só mais uma coisa, insistiu ela. Quando descobrir a verdade, e o senhor vai descobrir, lembre-se deste momento. Lembre-se de que alguém tentou avisá-lo e o senhor não ouviu. Rafael finalmente olhou para ela e por um momento, Lúcia viu dúvida nos olhos dele. Mas então Marina apareceu, colocando uma mão possessiva no ombro de Rafael. Já vai, Lúcia? Perguntou Marina com falsa doçura. Que pena que tenha terminado assim. Lúcia ignorou. Marina manteve os olhos em Rafael. Cuide bem do seu pai, seu Rafael. Ele precisa do senhor mais do que imagina. E com isso, saiu da mansão Mendes pela última vez. Ou assim pensava. Os 3 dias seguintes
foram um tormento para Augusto. Sem Lúcia lá para protegê-lo, Marina tornou-se ainda mais cruel. Servia comida fria, deixava-o sozinho por horas, gritava por qualquer infração mínima. Rafael, consumido pelo trabalho e pela culpa de ter demitido Lúcia, mal notava. Marina se certificava de que, cada vez que ele chegava em casa, encontrasse Augusto limpo, alimentado e aparentemente tranquilo. Era mestra no engano, mas algo estava mudando em Rafael. Pequenas coisas começaram a incomodá-lo. A forma como Marina sempre tinha uma desculpa para não estar com o pai dele, como o sorriso dela parecia um pouco perfeito demais, o fato de que Augusto parecia mais retraído, mais assustado a cada dia. Uma noite, incapaz de dormir, Rafael desceu ao escritório às 2 da manhã. Enquanto revisava papéis sem realmente lê-los, lembrou-se das palavras de Lúcia. Tenho gravações, provas. E se... Não. Balançou a cabeça. Lúcia estava errada. Marina o amava. Marina cuidava do pai dele. Mas a dúvida, uma vez plantada, começou a crescer. No dia seguinte, Rafael anunciou outra viagem de negócios. Desta vez para São Paulo 3 dias. Tão cedo? Perguntou Marina, tentando esconder a satisfação. Você acabou de voltar. É inevitável. Rafael suspirou. Problemas com a fusão. Mas volto na... Sexta-feira. Marina o beijou, já planejando mentalmente como lidaria com Augusto sem interrupções durante 3 dias completos. Rafael fez a mala naquela tarde, despediu-se do pai e de Marina e saiu da mansão. O táxi o pegou, levou-o ao aeroporto e aparentemente partiu para São Paulo. Exceto que Rafael nunca embarcou naquele voo. Em vez disso, hospedou-se num hotel discreto a 20 minutos de sua casa. Sentou-se no quarto anônimo, olhando para o telefone, sentindo uma mistura de culpa e determinação. Se estivesse errado, se Marina fosse inocente, pediria desculpas 1000 vezes. Mas se Lúcia tivesse razão, precisava saber. Enquanto isso, em seu pequeno apartamento do outro lado da cidade, Lúcia recebia uma ligação inesperada. Lúcia? Era a voz de Dona Beatriz, a cozinheira. Preciso falar com você. É sobre o seu Augusto. Lúcia endireitou-se imediatamente no sofá. O que houve? Ele está bem? Fisicamente, sim. Mas... Beatriz baixou a voz. Lúcia, fui à mansão hoje para preparar uma refeição. O Rafael viajou de novo. E quando cheguei, ouvi aquela mulher, a Dona Marina. As coisas que ela dizia para o seu Augusto. Que coisas? O coração de Lúcia batia forte. Gritava porque ele tinha sujado a camisa com comida. Chamou de idiota inútil e desperdício de espaço. Lúcia, eu não podia acreditar. Você tinha razão sobre ela. Lúcia fechou os olhos. Parte dela sentia-se vingada, mas principalmente sentia pânico por Augusto. Você fez algo? Disse algo? Fiz barulho na cozinha para que ela soubesse que eu tinha chegado. Imediatamente ela mudou. Ficou doce outra vez, como se nada tivesse acontecido. Mas Lúcia, o seu Augusto, estava aterrorizado. Podia ver nos olhos dele. Lúcia desligou, sentindo-se impotente. Precisava que Rafael visse com os próprios olhos. Naquela noite, Rafael tomou uma decisão. Voltaria para casa, em segredo, e observaria. Chamou seu motorista particular, Roberto, alguém em quem confiava completamente, e pediu um favor que exigia discrição absoluta. Roberto, preciso que me leve para casa esta noite, mas ninguém pode saber que estou lá. Pode fazer isso? Claro, seu Rafael. Às 11 da noite, Roberto estacionou o carro pessoal 2 quadras antes da mansão Mendes. Rafael saiu, vestindo roupas escuras e casuais. Entrou em sua própria casa como um ladrão na noite, usando a entrada lateral do jardim. A casa estava escura, silenciosa. Rafael tirou os sapatos e avançou descalço pelo corredor. Tudo parecia normal. Talvez estivesse sendo paranoico. Então ouviu a voz. A voz de Marina, mas não era a voz que ele conhecia. Era fria, cruel, cheia de veneno. Cala a boca agora mesmo, velho idiota, ou juro que te dou algo que vai te fazer calar de verdade. Rafael congelou no corredor, o sangue gelando nas veias. Eu só queria água. Era a voz trêmula de seu pai. Por favor, Marina, só um pouco de água. Água? À meia-noite? Não pode esperar até amanhã, velho inútil.
Marina riu com crueldade. Sabe de uma coisa, você tem razão. Está com sede. Vem, vou te levar ao banheiro, pode beber da torneira como o animal que você é. Rafael sentiu a raiva explodir no peito. Subiu as escadas silenciosamente, seguindo as vozes até o quarto do pai. A porta estava entreaberta. Pela fresta, Rafael viu algo que nunca esqueceria pelo resto da vida. Marina agarrava Augusto pelo braço, arrastando-o em direção ao banheiro. O idoso tropeçou, caindo de joelhos, e ela não fez nenhum esforço para ajudá-lo a levantar. Levanta sozinho, esbravejou Marina. Não sou sua empregada. Ah, espera, você demitiu sua empregada, não foi? Bem, a que realmente se importava com você. Augusto lutava para ficar de pé, as pernas tremendo, as mãos buscando apoio no batente da porta. Por favor, Marina, já não consigo. Não consigo, não consigo, não consigo. Marina imitou a voz dele com deboche. É tudo o que você diz. Não consigo lembrar. Não consigo levantar. Não consigo fazer nada. Você é patético. Um desperdício. Completo de espaço e dinheiro. Caminhou até ele e o empurrou levemente com o pé. Não o suficiente para machucar seriamente, mas o bastante para demonstrar total desprezo. 3 meses mais. Continuou tirando o celular e checando a data. 3 meses mais e você será problema de um asilo de 5ª categoria. Estará tão dopado com remédios que nem vai lembrar o próprio nome. Ah, espera. Riu cruelmente. Já não lembra metade do tempo. Rafael tinha visto o suficiente. Empurrou a porta com tanta força que ela bateu na parede com um estrondo que ressoou por toda a mansão. Marina virou-se bruscamente, o rosto passando do choque para a confusão e depois para o pânico puro em questão de segundos. Rafael, a voz dela falhou. O que está fazendo aqui? Achei que estava em São Paulo. Rafael não respondeu imediatamente. Caminhou até o pai, que continuava no chão, olhando para ele com olhos cheios de lágrimas e algo que poderia ter sido esperança ou medo. Com cuidado. Infinito, Rafael ajudou Augusto a ficar de pé, guiando-o de volta à cama. Ajeitou os travesseiros, cobriu-o com as mantas, enxugou as lágrimas dele com uma ternura que não mostrava há meses. Pai, sussurrou Rafael. Sinto muito mesmo. Rafael, Augusto agarrou a mão do filho. Você acredita em mim agora? Acredito. Rafael sentiu as próprias lágrimas caindo. Devia ter acreditado desde o começo. Depois virou-se para Marina. A transformação no rosto de Rafael foi aterrorizante. Marina deu um passo para trás instintivamente. Rafael, posso explicar? Começou Marina, o cérebro trabalhando freneticamente. Seu pai estava agitado, eu só tentava acalmá-lo. Acalmá-lo? A voz de Rafael era perigosamente baixa. Chamando ele de idiota inútil, empurrando ele, ameaçando com um asilo? Você está interpretando mal o que viu. Marina tentou se aproximar, mas Rafael levantou a mão para detê-la. Eu estava frustrada, sim, mas isso não significa... Quanto tempo? Rafael a interrompeu. Há quanto tempo você abusa do meu pai? Eu não abusei de ninguém. Marina elevou a voz, tentando tomar o controle da situação. Sabe o quão difícil é cuidar de um idoso com demência? Às vezes perco a paciência, só isso. Sou humana, Rafael. Perder a paciência é uma coisa. Rafael deu um passo em direção a ela. O que eu presenciei é outra completamente diferente. E agora me pergunto, tudo isso foi uma atuação desde o começo? Marina ficou sem palavras por um momento. Do que está falando? Tentou soar magoada. Eu te amo, Rafael. Amo sua família. A Lúcia tinha razão, disse Rafael, mais para si mesmo do que para ela. Tinha razão sobre tudo. E eu a demiti. Demiti a única pessoa que teve coragem de proteger meu pai. A Lúcia é uma empregada ressentida que estava com inveja de mim. Marina tentou o ataque. Chega, gritou Rafael, fazendo Marina se calar imediatamente. Chega de mentiras. Chega de manipulações. Vi com meus próprios olhos como você o trata. Ouvi com meus próprios ouvidos as coisas horríveis que disse. Tirou o anel de noivado do dedo, que ele usava simbolicamente, ou apontou para o dela. O noivado acabou. Quero que pegue suas coisas e saia da minha casa. Agora. Marina olhou para ele, a mente ainda buscando desesperadamente uma saída. Lágrimas, desta vez reais, de frustração e raiva,
começaram a cair. Vai destruir tudo o que construímos por um velho que nem vai lembrar de você amanhã? A voz dela tornou-se amarga. Não se trata de acreditar nele sobre você, Rafael respondeu friamente. Se trata de acreditar no que vi com meus próprios olhos. Marina viu que tinha perdido. A máscara finalmente caiu por completo. Você é um idiota, cuspiu com veneno. 2 anos. 2 anos perdi fingindo estar apaixonada por você e sua família patética. E para quê? Para nada? Para nada, confirmou Rafael. Agora vá. O dinheiro, continuou Marina, sua verdadeira natureza finalmente revelada. Eu só queria o dinheiro. E sim, ia mandar seu pai para um asilo, o mais barato e mais longe que encontrasse, porque aquele velho estorvo ia arruinar minha vida perfeita. Rafael sentiu náuseas, mas manteve a compostura. Roberto está lá fora com o carro, disse Rafael. Dou 10 minutos para pegar o essencial. O resto das suas coisas eu mando entregar amanhã. Se não tiver saído em 10 minutos, chamo a polícia. Não tem provas de nada. Marina tentou um último ataque. É a sua palavra contra a minha. Ah, mas eu tenho provas. Rafael tirou o celular do bolso. Estive gravando esta conversa inteira, cada palavra, cada ameaça, cada insulto. O rosto de Marina empalideceu. Isso é ilegal. Na minha própria casa, protegendo um familiar vulnerável, é completamente legal. Rafael a corrigiu. Agora sai por vontade própria ou chamo as autoridades. Marina o olhou com ódio puro. Depois, sem outra palavra, virou-se e saiu do quarto. 10 minutos depois, Rafael ouviu a porta principal bater com violência. Ficou sozinho com o pai. Augusto estava deitado na cama olhando para Rafael com lágrimas silenciosas. Filho, sussurrou. Desculpe ser um fardo. Não. Rafael sentou-se na beira da cama, segurando as mãos do pai. Não peça desculpas. Eu sou quem deve desculpas. Falhei com você, pai. Devia ter te escutado. A Lúcia, disse Augusto. A Lúcia tentou te contar. Eu sei. Rafael sentiu vergonha e arrependimento. E a tratei horrivelmente. Tem que encontrá-la. Insistiu Augusto com surpreendente clareza. Tem que agradecer a ela. Ela foi a única que me viu. Eu vou, pai. Eu prometo. Enquanto o pai finalmente dormia, Rafael ficou sentado ali, segurando a mão dele, pensando em todas as vezes que escolhera o trabalho sobre a família, o dinheiro sobre o amor, as aparências sobre a verdade. Marina tinha ido embora, mas o estrago estava feito. Rafael precisava encontrar um jeito de consertar, e tudo começava com encontrar Lúcia. O amanhecer chegou, com luz dourada filtrando-se pelas janelas da mansão Mendes. Rafael não dormira a noite toda, mantendo-se vigilante ao lado do pai. Às 7 da manhã, Rafael desceu ao escritório e começou a fazer ligações. A primeira foi para seu advogado, cancelando tudo relacionado a Marina. A segunda ligação foi mais difícil. Discou o número de Lúcia. Tocou 5 vezes antes que ela atendesse, a voz cautelosa. Alô? Lúcia? Rafael sentiu a garganta fechar. É o Rafael Mendes. Por favor, não desligue. Houve um longo silêncio do outro lado. Seu Rafael? Lúcia, eu... Rafael lutou para encontrar as palavras. Preciso te ver. Preciso pedir desculpas. Você tinha razão. Sobre tudo. E eu fui um completo idiota por não te escutar. Outro silêncio. O que aconteceu? Perguntou Lúcia finalmente. O seu Augusto está bem? Está bem agora, assegurou Rafael. Mas só graças a você. Se não tivesse tido a coragem de me avisar... Lúcia, por favor, podemos nos encontrar? Preciso me desculpar. Pessoalmente. Lúcia parecia lutar com as próprias emoções. Seu Rafael, só fiz o que era certo. Não preciso... Por favor, interrompeu Rafael. Por favor, permita-me pelo menos tentar compensar por tudo. Pode vir aqui esta tarde? Quero que veja meu pai. Ele tem perguntado por você constantemente. Lúcia aceitou. Quando chegou às 3 da tarde, Rafael a esperava na porta. Parecia diferente, cansado, despenteado, com olheiras profundas, mas também mais genuíno. Lúcia, disse, simplesmente quando ela subiu os degraus. Rafael fez algo completamente inesperado. Ajoelhou-se diante dela, ali mesmo na entrada, com os olhos brilhantes de lágrimas. Sinto muito,
disse com voz quebrada. Sinto muito não ter acreditado em você. Sinto muito ter te demitido quando você só tentava proteger meu pai. Sinto muito ter sido tão cego. Seu Rafael, por favor, levante-se. Lúcia o ajudou a ficar de pé, desconfortável. Merece um pedido de desculpas completo, insistiu Rafael. Ontem à noite voltei em segredo. Vi tudo, ouvi tudo, e finalmente entendi. A Marina foi embora? Perguntou Lúcia. Foi, e nunca mais voltará, confirmou Rafael. Lúcia, sei que não tenho direito de pedir isso depois de como te tratei, mas consideraria voltar? Não como empregada doméstica, como coordenadora de cuidados do meu pai, com salário triplicado, com total autoridade sobre o bem-estar dele, com minha completa confiança. Lúcia ficou sem palavras. Eu não sei o que dizer. Diga. Que vai pensar? Suplicou Rafael. Pelo menos venha ver meu pai. Ele precisa te ver. Lúcia aceitou. Quando entrou no quarto de Augusto, ele estava sentado na poltrona, mas desta vez havia algo diferente em seu rosto. Uma paz que não estava lá há meses. Lúcia! Augusto virou-se, e o rosto iluminou-se como o de uma criança no Natal. Lúcia, você veio. Claro que vim, seu Augusto. Lúcia aproximou-se tomando as mãos dele. Ela foi embora, disse Augusto, lágrimas de alívio rolando. Ah, mulher má foi embora. O Rafael viu. Eu sei. Lúcia enxugou as lágrimas dele. Já não precisa se preocupar mais com ela. Rafael observava da porta, vendo a interação genuína entre o pai e Lúcia. Os dias seguintes trouxeram mudanças significativas. Rafael cancelou viagens, contratou enfermeira auxiliar, com aprovação de Lúcia, e Lúcia, depois de muita consideração, aceitou voltar com um novo contrato que lhe dava autoridade e segurança. Dona Beatriz estava extasiada. Graças a Deus! Exclamou abraçando Lúcia na cozinha. O seu Augusto estava perdido sem seu anjo da guarda. Uma semana depois do retorno de Lúcia, Rafael organizou um pequeno jantar familiar. Só ele, Augusto e Lúcia. Por que este jantar? Perguntou Augusto. Porque quero celebrar as pessoas que realmente importam, disse Rafael levantando a taça. Pai, você é a razão de eu ter tudo isso. E Lúcia, você me ensinou algo que nenhum professor de negócios jamais pôde me ensinar. O que é, seu Rafael? Que o verdadeiro caráter não vem da classe social ou do dinheiro. Vem do coração, da vontade de fazer o certo mesmo quando é difícil. Levantou a taça mais alto. Um brinde à família, à verdade e aos anjos da guarda que Deus põe em nosso caminho. Os três brindaram e pela primeira vez em muito tempo, a mansão Mendes pareceu um lar. 2 semanas após o retorno de Lúcia, algo extraordinário aconteceu. Rafael estava no escritório quando ouviu passos. Levantou o olhar e viu o pai parado na porta, vestido com um terno antigo, cabelo penteado. Pai? Rafael levantou-se. Está tudo bem? Augusto entrou no escritório com passos mais firmes. Sentou-se na cadeira à frente da mesa, com uma dignidade que parecia vir de outro tempo. Preciso falar com você, filho, disse Augusto, a voz diferente. Clara, focada. E preciso que me escute completamente. Rafael sentiu um arrepio. Havia lucidez completa nos olhos do pai. O Alzheimer é uma doença cruel, me rouba as memórias, mas tem algo interessante. Há momentos de clareza completa, momentos em que tudo volta, como se uma neblina levantasse. E hoje, Rafael, estou tendo um desses momentos. Rafael sentiu lágrimas picando os olhos. Pai, deixe-me terminar. Augusto levantou a mão. Porque não sei quanto tempo vai durar. Recostou-se na cadeira. Primeiro, não te culpo pela Marina. Ela enganou a todos nós. Mas, Rafael, há algo mais que precisa entender. Sobre a Lúcia. Rafael inclinou-se para a frente. O quê? A Lúcia não me protegeu só porque era o trabalho dela. Ela me protegeu porque entendeu algo que poucas pessoas entendem. Que cada vida tem valor. Rafael, você construiu um império. Mas a Lúcia, com o salário modesto dela, é mais rica que você jamais será se não aprender essa lição. Rafael sentiu as palavras atravessarem-no. Eu aprendi a lição, pai. Prometo. Aprendeu? Augusto o encarou. Então me diga, o que fez para honrar a Lúcia? Dinheiro? Dei um aumento, um contrato. Dinheiro. Augusto
O... interrompeu. Importante, sim. Mas o verdadeiro valor do que ela fez não se paga só com dinheiro. Se paga vivendo diferente, enxergando as pessoas, entendendo que o jardineiro, a faxineira, o lixeiro, todos têm histórias, sonhos. Todos merecem ser vistos. Levantou-se caminhando até a janela. Quando construí minha empresa, cometi muitos erros. Foquei tanto no sucesso que esqueci as pessoas. Sua mãe sempre me lembrava disso. Virou-se para olhar o filho diretamente. Rafael, o Alzheimer vai avançar. Chegará um dia em que não te reconhecerei de jeito nenhum. E quando esse dia chegar, preciso saber que aprendeu essa lição. Que não valorizará as pessoas por status, mas por humanidade. As lágrimas finalmente caíram dos olhos de Rafael. Prometo, pai. Augusto tirou um envelope do bolso. São minhas instruções finais. Escrevi hoje de manhã. Quando eu não puder mais decidir, quero que siga isto. Não me mande para um asilo, a menos que seja medicamente necessário. Confie na Lúcia. E o mais importante, não gaste sua vida sentindo culpa. Viva, Rafael. Rafael leu a carta chorando. Vou lembrar, prometeu Rafael, abraçando o pai com força. Ficaram assim por longos minutos, unidos num momento de clareza precioso. Naquela noite, Rafael chamou Lúcia. Quero que saiba algo, disse a ela. Meu pai teve um momento de lucidez hoje e falou sobre você. Disse que você ensinou a ele, e a mim, que a dignidade não vem do status. Fez uma pausa. Lúcia, no mundo onde cresci, existe uma hierarquia. Empresários no topo, trabalhadores de serviço invisíveis. Meu pai me mostrou hoje que eu estava vivendo no mundo errado. Quero que saiba que de agora em diante, esta casa operará diferente. Obrigada, seu Rafael. E uma coisa mais. Meu pai te nomeou especificamente como alguém em quem confio para tomar decisões sobre o bem-estar dele no futuro. Aceita essa responsabilidade? Lúcia aceitou, sentindo a honra e o peso. A vida, pensou Lúcia ao sair, era verdadeiramente imprevisível. E, às vezes, a justiça prevalecia. 3 meses depois, a mansão Mendes estava irreconhecível em espírito. Rafael havia transformado seu enfoque no trabalho, estabeleceu limites. Café da manhã com o pai todos os dias. Lúcia havia florescido, implementando musicoterapia e caminhadas para Augusto. Num sábado à tarde, Clara, a filha de Lúcia, chegou com os 2 filhos, Mateus e Sofia. Rafael os recebeu pessoalmente. Dona Clara, que prazer. E vocês devem ser Mateus e Sofia. Os netos de Lúcia correram pelo jardim. Rafael organizou uma pequena festa. Augusto estava sentado sob uma árvore observando as crianças. São lindos, comentou Augusto confuso, mas feliz. Me lembram alguém. Clara conversou com Rafael na varanda. Sua mãe é uma mulher extraordinária, disse Rafael. O que ela fez e se arriscou tudo para fazer o certo. Ela sempre me ensinou que a pobreza pode tirar muitas coisas, mas não pode tirar sua humanidade, respondeu Clara. É uma filosofia linda. Posso perguntar algo? Disse Clara. O que houve com a Marina? Foi embora, cancelei tudo. Ela tentou voltar, mas não respondi. Naquela noite, Lúcia entregou a Rafael uma pasta antiga que encontrara. Dentro havia uma carta da falecida mãe de Rafael. Meu querido Rafael, o sucesso sem humanidade é um fracasso. Não busque uma parceira perfeita. Busque alguém com um coração verdadeiro. Alguém que valorize seu pai tanto quanto você. Rafael chorou ao ler. Era como se a mãe soubesse. Ela sabia. Sussurrou. Rafael, as mães sempre sabem, disse Lúcia com um sorriso triste. 1 mês depois, no aniversário do dia em que Lúcia fora recontratada, Rafael organizou uma cerimônia no jardim. Estavam presentes Augusto, Clara, as crianças, Beatriz e a equipe. Rafael levantou-se para falar. Há 1 ano cometi um erro terrível. Demiti quem protegia meu pai. Hoje, quero retificar isso publicamente. Lúcia não é só funcionária, é família. Tirou um envelope. Estabeleci um fundo fiduciário em seu nome. Não é pagamento, é reconhecimento, para garantir que você e sua família nunca mais tenham que se preocupar. Lúcia chorou, emocionada. Seu Rafael, eu não esperava. Por isso merece, porque nunca pediu. Augusto levantou-se, apoiado na bengala, e pegou as mãos de Lúcia. Você, disse com clareza, você me salvou.
Quando eu estava perdido na escuridão, você foi minha luz. Rafael observava, sentindo paz. Sua casa agora era um lar. Marina fora exposta. A verdade prevalecera. Naquela noite, Rafael sentou-se com o pai no escritório, olhando as estrelas. Pai, está feliz? Perguntou Rafael. Augusto pensou, a mente vagando, mas focou. Sim, porque sei que quando minha mente me abandonar, estarei cercado de pessoas que me amam, pessoas que me enxergam. Rafael apertou a mão do pai. Eu prometo, pai, você sempre será visto. Porque Rafael havia aprendido que o verdadeiro caráter não vem da classe social, vem do coração. E o coração mais puro que jamais conhecera pertencia a uma humilde mulher chamada Lúcia, que lhe ensinou que às vezes os anjos não têm asas, simplesmente têm coragem. Se você gostou desta história, por favor deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e deixe sua opinião nos comentários. Seu apoio nos ajuda a continuar criando mais conteúdo como este. Não se esqueça de ativar as notificações para ficar por dentro das nossas próximas histórias emocionantes.